Nós vamos fazer agora uma questão sobre leis de Newton. E vocês vão ver que, muito embora no enunciado dessa questão tenham valores numéricos, a gente vai conseguir chegar na resposta dessa questão sem fazer nenhum cálculo, tá certo? Apenas a partir da aplicação da primeira e da segunda lei de Newton, né, conhecendo o enunciado e como se aplicam essas leis, a gente vai conseguir chegar na resposta dessa questão. Então a questão é a seguinte: um bloco de massa 5 kg desliza pelo plano inclinado. Então eu vou colocar logo aqui, né, as opções da questão e aqui a figura, certo? Um plano inclinado, um bloco de massa 5 kg está deslizando nesse plano inclinado, né? Mostrado na figura abaixo, e esse bloco está deslizando com velocidade constante de 2 metros por segundo. Isso aqui é informação importante, tá certo? O bloco ele está deslizando, né? Vai deslizar ao longo dessa diagonal do plano inclinado, ou seja, vai ser um movimento em linha reta, né? Ao longo dessa diagonal, e com velocidade constante. Velocidade nunca vai mudar, vai ser sempre 2 metros por segundo. O que é que isso quer dizer? Que o movimento que esse bloco, né, de 5 kg vai executar ao longo do plano inclinado é um movimento retilíneo uniforme, certo? Então a questão pede para a gente calcular em newtons a força resultante sobre o bloco entre os pontos A e B. Então como é que a gente chega na resposta dessa questão, né? Como eu falei, o ponto principal dessa questão é você identificar que o tipo de movimento, né, o movimento que esse bloco vai executar entre os pontos A e B é um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele é executado em linha reta ao longo desse plano inclinado e tem uma velocidade que nunca muda. O que é que a gente pode extrair desse tipo de movimento observando lá a primeira e a segunda lei de Newton, né? Vamos ver aqui. No segundo slide eu coloquei enunciados, né? Você pode enunciar a primeira e a segunda lei de Newton de diversas formas diferentes, tá certo? Eu coloquei aqui alguns enunciados para a primeira e para a segunda lei. Então, a primeira lei de Newton diz: quando a força resultante, que é exatamente o que a questão quer saber, né? Então, tanto a primeira como a segunda lei falam sobre força resultante. Então, quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele se move com velocidade constante, que pode ser nula, e aceleração nula, tá certo? Então, falando com outras palavras, né, o que é que a primeira lei de Newton está querendo expressar? A primeira lei de Newton está relacionada com o fato de que existem dois estados naturais de movimento dos corpos, que são movimentos que os corpos executam sem a necessidade de que uma força resultante esteja atuando sobre eles, tá certo? Forças podem atuar sobre o corpo, mas desde que essas forças se anulem, né? Então a força resultante vai ser zero. Ok? Então, se não tem força resultante atuando sobre o corpo, o que é que a primeira lei de Newton diz? Diz que o corpo vai estar se movendo com velocidade constante, ok? Que pode ser nula, e a aceleração nula. Então, se a aceleração é nula e a velocidade é constante, um dos movimentos naturais, né, estados naturais de movimento dos corpos, é o movimento retilíneo uniforme, tá certo? Que é o caso da nossa questão. Quando um corpo executa um movimento retilíneo uniforme, a força resultante sobre ele vai ser zero, não vai existir aceleração, tá certo? A aceleração é nula e ele vai estar com velocidade constante. Então, o primeiro estado natural de movimento dos corpos é o movimento retilíneo uniforme. Qual é o segundo estado natural de movimento dos corpos? E não tem uma ordem, tá certo? Qual o primeiro e qual o segundo. Mas o primeiro eu determinei, né? É o MRU, movimento retilíneo uniforme, e o outro é exatamente quando o corpo está em repouso, tá certo? Que é quando a velocidade aqui, né, do corpo vai ser nula, vai ser zero, ok? Então, a primeira lei de Newton determina que existem dois estados naturais de movimento, ok? Quando é que esses estados naturais de movimento ocorrem? Quando a força resultante sobre o corpo é zero. Quando a força resultante sobre o corpo é igual a zero, o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme ou pode estar em repouso, parado com relação a um referencial inercial, certo? Essas são as duas possibilidades. Então a gente pode ver logo de cara, tá certo? Só pela aplicação da primeira lei de Newton,
que se o nosso corpo, ao longo desse plano inclinado, é um movimento em linha reta, né? A reta aqui representada por essa diagonal do plano, e a velocidade ela não muda, então o movimento do nosso corpo é um MRU, movimento retilíneo uniforme, força resultante sobre o corpo tem que ser o quê? Tem que ser zero, ok? Então a resposta da nossa questão é a alternativa A. Força resultante sobre esse bloco é zero a partir da interpretação e aplicação da primeira lei de Newton. A gente também poderia utilizar a segunda lei de Newton, tá certo? O que é que diz o enunciado da segunda lei de Newton? Quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele se acelera, certo? Sempre que tem força resultante, tem uma aceleração, né, relacionada com essa força resultante. A gente pode ver aqui pelo que é chamado de equação fundamental da dinâmica, né? Somatório de todas as forças atuando sobre o corpo, que a gente chama de força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que essa daqui é uma equação vetorial, ou seja, o vetor aceleração vai ter exatamente a mesma direção e sentido do vetor força. E massa é um escalar, né? Só tem um valor e uma unidade, não tem nem direção nem sentido. Vai simplesmente estar multiplicando aqui o vetor aceleração. Essa daqui é a equação que define a segunda lei de Newton. Então, quando uma força resultante externa atua sobre um corpo, ele se acelera. Lembrando, né, um detalhe aqui que eu me lembrei agora. Não quer dizer, tá certo? Quando um corpo está em um estado natural de movimento, ou seja, quando ele está em movimento retilíneo uniforme ou quando ele está em repouso, não quer dizer que não existam forças atuando sobre ele, tá certo? Podem existir forças atuando sobre ele, normalmente vão existir. A questão é que existe mais de uma força atuando e essas forças se cancelam, né? Se anulam, de maneira que a soma vetorial delas, a força resultante, é zero, tá certo? Que seria o nosso caso da nossa questão, tá ok? A gente sabe muito bem que se esse corpo aqui está no planeta Terra, né, ao longo desse plano inclinado, teria o quê? Teria uma força peso, aqui apontando verticalmente para baixo, teria uma força de interação, né, entre o bloco e o plano inclinado, seria uma força normal atuando sobre o bloco aqui, né, no caso perpendicular à superfície do plano inclinado, certo? Uma força normal. E também a gente colocaria uma força de atrito entre o bloco e o plano inclinado. Então haveriam três forças atuando sobre esse corpo. Na soma, se o corpo está com velocidade constante e se movendo em linha reta, a soma dessas três forças vai dar uma força resultante nula, tá certo? Isso é o que garante que esse corpo vai executar um movimento retilíneo uniforme. Então, voltando para a segunda lei, né? Tá aqui a equação. Quando a força resultante externa atua sobre um corpo, ele se acelera. A aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. O vetor força resultante é igual ao produto da massa do corpo pelo vetor aceleração do corpo. Dado por essa equação aqui, como a gente pode ver, né, lá no nosso caso, o corpo ele executa um movimento retilíneo uniforme. Por consequência, né, da primeira lei de Newton, um movimento desse tipo garante que a aceleração, né, o vetor aceleração, tem que ser nulo. Se o vetor aceleração é nulo, né, quando multiplicar aqui pela massa, eu vou obter uma força resultante, né, somatório de todas as forças sobre o corpo igual a zero. Mais uma vez, pela equação eu consigo perceber que a força resultante nesse caso vai ter que ser zero. Então, a resposta dessa questão é letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.